Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia, o Espiritismo está no ar. A partir deste momento, você sintoniza com vibrações de paz, luz, harmonia, que estão com você, com toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem no campo físico, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Vinha de Luz. Da mensagem, extraímos a parte que nos chamou mais atenção. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura, provisoriamente algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação da espiritualidade divina. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. André Luiz, no livro Sinal Verde, nos convida a refletir sobre a mensagem de número 17, Dever e Trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura, ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. Realização do 20º SEMESP, Seminário Espírita de Pernambuco, no Centro de Convenções, Teatro Guararapes, em Olinda, com o tema central O Amor que Transforma, os caminhos para a superação das dores do mundo. Será nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, com as presenças confirmadas de Alberto Almeida, Ana Teresa Camasmia, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Rossandro Cligey, Rodrigo Salles, Tiago Brito, dentre outros.
Inscrições pelo site secomtickets.com.br. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, localizada na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, na Cidade Jardim, realizará no domingo 22 de março o simpósio Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, com Fátima Delgado, psicóloga, escritora espírita de Minas Gerais. E será dia 22 de março, das 9 às 17 horas. A entrada, 2 quilos de alimentos. A CE irá organizar o evento Mediunidade, Educação para a Vida Imortal. Será no Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de São Caetano, que se localiza na Avenida Severino Ramos, 149. O evento será no dia 28 de março e 29. No dia 28, a palestra à noite, 20 horas, com Robson Santos. Ele abordará o tema O Espiritismo, iluminando consciências para um mundo melhor. E domingo, dia 29 de março, das 8h30 às 12 horas, o seminário. A primeira parte será às 8h30 da manhã, ainda com Robson Santos, Mediunidade e Educação para a Vida Imortal. E às 9h30, com Heleno Vital, ele abordará o tema Estrutura e Funcionamento da área da mediunidade na Casa Espírita. O evento é aberto ao público. A partir de 11 horas tem debates sobre os temas abordados. Todos estão convidados. Seminário de aniversário do Centro Espírita Lar de Jesus, no dia 4 de abril, no sábado, às 15 horas, com Lúcia Freire, expositora, psicóloga da Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco, AME Pernambuco, e o tema será a gestão das emoções, como lidar com ansiedade, medo, depressão, à luz do Espiritismo, todos estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, o capítulo 7. Bem-aventurados os que têm puro coração. Escândalos. Continuação. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão: o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornaria quaisquer castigos. Suponhamos
que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer, que o mal, sendo sempre o mal, aquele que, a seu mau grado, servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servissem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas terças às 8 horas da noite. Vamos agora acompanhar a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Resposta dos Espíritos. Imagem, semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Questão 974. Letra A. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Resposta dos Espíritos. Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos. O homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Vamos agora acompanhar um momento Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, lemos: Tem cuidado de ti mesmo
e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Emmanuel comenta essa passagem bíblica e nos traz na mensagem Cuidado de Si, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, a seguinte colocação: em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, redescansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, por trás do Colégio Jesuína, número 132, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos, às 8 horas da noite. Vamos agora para a segunda parte do nosso programa. Queremos primeiramente agradecer a Luiz Domingues, fundador da Web Rádio Portal da Luz, que está fazendo a transmissão desse programa Espiritismo no Ar. Também agradecemos aos canais parceiros pela retransmissão deste programa. Que Jesus abençoe a todos. E vamos então passar a palavra para Soares. Queremos primeiramente chamar a atenção para os 2 eventos próximos que nós teremos em nossa região. O primeiro é no dia 28 de março, 29, será o seminário e palestra Mediunidade, Educação para a Vida Imortal. Esse evento é uma organização
da Comissão Estadual do Espiritismo de Pernambuco. Será no Centro Espírita Allan Kardec, Avenida Severino Ramos, 149, em São Caetano. Os expositores serão o Robson Santos e o Heleno Vidal. E o outro evento será aqui em nossa cidade, no dia 4 de abril. O Lar de Jesus realizará o seminário de aniversário com a expositora Lúcia Freire, que é psicóloga e participante da Associação Médica Espírita de Pernambuco. Ela abordará o tema Gestão das Emoções. Como lidar com ansiedade, medo e depressão à luz do Espiritismo. O evento é no sábado, dia 4 de abril, como citamos, e o Lar de Jesus se localiza na Terceira Travessa Clara Nunes, 132, no bairro São João da Escócia. É a rua por trás do Colégio Jesuína. Então, esses são os dois eventos próximos que teremos. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat e eu só queria verifique. lembrar, Soares, que antes desse evento que vai ter no Lar de Jesus, vamos ter agora em março, no dia 22, das 9 às 17, o simpósio Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, né? Faltou Com Fátima esse Sá, psicóloga e escritora espírita de Minas Gerais. Esse evento será na SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, localizada na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, na cidade Jardim. Todos estão convidados. A entrada é 2 quilos de alimentos não perecíveis. Todos estão convidados. Então, vamos iniciar. Isso, muitos eventos. Vamos iniciar aqui dando bom dia ao nosso amigo José Orlando, de Copira, que nos diz bom dia, paz e luz a todos, assim seja, meu irmão. José Orlando, que é do Gemafim, Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, que tem as palestras públicas aos domingos, 4 horas da tarde. Bom dia aqui ao nosso amigo Edson. Bom dia, Jesus Cristo abençoe a todos nós. Feliz domingo a todos. Assim seja, meu amigo. Ele que é facilitador do estudo do livro Nosso Live, uma oportunidade para estudarmos juntos. Bom dia ao nosso amigo Aurélio Gama. Bom dia a todos, paz, amor e luz. Aurélio, que é o trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E Edson diz, o que é bom para o nosso progresso hoje poderá ser um mal para o nosso progresso amanhã. O mal será sempre um ponto de vista relativo ao nosso nível evolutivo. Se referindo aí ao tema que nós trouxemos na manhã de hoje. Soares, depois quiser comentar. Bom dia para Maria Lúcia, nossa amiga. Bom dia na paz de Jesus. Bom dia para nossa amiga Janaína Maria, trabalhadora também da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, meus amigos, muita paz. Assim seja. Bom dia, Cláudia Jane, abençoado dia para todos nós. Cláudia Jane, que é do NEP, Paulo e Estevão Caruaru, que tem os seus estudos todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, na AMI, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Pois bem, Soares, você quer comentar sobre o que Edson colocou, ou vamos para as perguntas? Acrescentar um ponto a mais, que é, como o Edson havia citado, cada um de nós traz na sua consciência a maturidade e as possibilidades ideais na sua linha de progresso evolutivo. Por isso é que nós nunca podemos estabelecer julgamento sobre o que os outros fazem ou deixam de fazer.
Nós não temos ideia do nível evolutivo que cada um está situado. Aquilo que para nós pode ser certo fazer e iremos fazer, para outro que está num nível evolutivo diferenciado do nosso, a questão é diferente. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vai se intensificando o nível de consciência e de responsabilidade. E por isso não podemos fazer paralelo com os outros. Mas, Silmara, se não houver nenhuma questão, nós podemos ir para a primeira que trouxemos do programa de hoje. Ok. Soares, o que significa a expressão de Emmanuel? A cova do corpo é preciosa lavoura espiritual. Emmanuel, ele, em poucas palavras, sempre nos traz lições e conteúdos profundos. Emmanuel compara o corpo físico que temporariamente utilizamos na Terra como uma cova para o nosso espírito. E ele vai explicar em detalhes isso na mensagem No Campo Físico, que está no livro Vinha de Luz. Então, ele diz assim: a cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. A importância de estarmos revestidos da matéria física, ela pode e deve se traduzir em preciosa oportunidade para a lavoura espiritual, desde que estejamos nos afeiçoando, nos harmonizando com as leis de Deus. Porque quando isso não acontece, nós nos prendemos dentro do egoísmo e do orgulho ao apego à matéria, a nos prendermos às sensações, aos instintos físicos, e com isso atrapalharmos a nossa caminhada evolutiva. Emmanuel, de uma forma sutil, ele quer que reflitamos de tal forma a perceber que a realidade da vida espiritual tem e deve estar acima dos objetivos temporários que nos trazem a vestimenta física, a cova do corpo. Para isso, quanto mais estivermos nos integrando em harmonia com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor, nós estaremos, de fato, aproveitando a vestimenta física como verdadeira cova, como verdadeiro terreno para a produção de frutos, de benefícios, dos objetivos maiores da nossa caminhada evolutiva, tal como foi colocado por Jesus no seu Evangelho. Então, mais adiante ele ainda chega a dizer: toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação da espiritualidade divina. Então, aqui Emmanuel reforça mais ainda a questão de estarmos na cova do corpo como uma verdadeira algema, uma prisão para o nosso espírito, mas que podemos, mesmo assim, aproveitar esse tempo de prisão na criação da espiritualidade divina. Em nos colocarmos como parceiros dos espíritos do bem, em vivenciar nível de paz e de plenitude interiores que foram também assinalados para nós por Jesus no seu Evangelho. É isso que nós poderemos esclarecer. Silmara, se desejar acrescentar, depois dê uma olhada como é que está aí o nosso chat. Soares, ainda não tem nenhuma pergunta no chat? Vamos, pelo horário, nós vamos para uma outra pergunta referente aos temas de hoje, que é a seguinte:
A advertência de Jesus: ai daquele por quem venha o escândalo. Como podemos entendê-la? Realmente, tal como o evangelho que lemos no capítulo 7, bem-aventurados os que têm puro coração, é dito a nós, lembrando a citação do evangelho da Bíblia, o seguinte: ai daquele por quem vem o escândalo. E o evangelho nos diz de que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujo mau instinto for utilizado, nem por isso deixa de praticar o mal. Meus amigos, a questão é a seguinte: é necessário que venha escândalos, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde a grande maioria de nós traz questões graves do seu passado espiritual, crimes, vícios, desequilíbrios. E esse material não foi apagado, está no nosso inconsciente profundo. E quando estamos aqui reencarnados, nós topamos com pessoas, quer na família física, quer fora da família, na vida social, pessoas onde cada um de nós traz um passado delituoso. A questão toda é que não podemos ser instrumentos do mal para o pagamento de dívida dos outros. Nós não podemos, porque alguém traz o desequilíbrio do crime e envolve conosco em determinada situação, nos tornarmos criminosos devido ao desequilíbrio do outro. Ai da terra por causa da terra há de ter escândalos. Ou seja, nós temos que resolver nossas questões graves do passado. Mas para isso, não é necessário que ninguém se desequilibre, se torne algoz para o ressarcimento de nossas dívidas. As leis divinas possuem mecanismos espontâneos e naturais para essas questões. Nas doenças, nos acidentes, onde previsão nenhuma poderia evitar. E pessoas passam por situações dolorosas sem que ninguém tenha se tornado elemento de escândalo de um crime para o ressarcimento dela. É aí que nós vemos como as passagens bíblicas encontram na doutrina espírita luz e esclarecimento que, fora da compreensão da reencarnação, da imortalidade da alma, da justiça divina, não encontraríamos. Então, de fato, todos os dias nós temos notícias de crimes, de erros graves cometidos pela criatura humana, que não precisariam ser cometidos, para que a justiça de Deus, de fato, se efetivasse. Por isso, nós somos estimulados pelo Evangelho a sempre sermos instrumentos do bem e diminuir as provas e sofrimento dos outros, e não nos tornarmos obras de escândalo. É esse esclarecimento que tínhamos. Silmara, se desejar acrescentar, e depois dê uma olhada ainda como está aí o nosso chat. É interessante, Soares, porque sempre me leva a aquela passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 7,
quando Kardec nos lembra que o Espiritismo dilata os nossos pensamentos, nos apresentando novos horizontes, nos tirando da visão acanhada, ou seja, nos convidando sempre a desenvolver um olhar sobre tudo o que acontece fora de nós, nos mostrando que a importância de ampliar o nosso entendimento à luz, né, da doutrina espírita, a não julgar, a não compartilhar erros, ou seja, a trabalhar a indulgência, a aceitar as pessoas como elas são, com os seus erros, assim como foi perguntada ao Chico, né, como você vê o mundo? Aí eu vejo o mundo como ele é. Como você vê as pessoas? E o Chico respondeu, eu vejo as pessoas como elas são. Então, o Espiritismo nos convida a desenvolver esse olhar, né, de aceitar o mundo como ele de aceitar as pessoas como elas são, porque é uma forma de nós estarmos contribuindo na paz e não nos escândalos que o mundo possa oferecer. Então, que possamos fazer a nossa parte e Edson nos ajuda compartilhando o seguinte: perfeita resposta, só o Espiritismo nos proporciona ver a justiça de Deus com inteligência. Exatamente. Essa proposta que a doutrina espírita concede aos nossos corações. Por isso é tão importante a gente estudar, né, para ampliar o nosso entendimento. Mas, Soares, segundo Emmanuel, qual o caminho lógico para a aquisição de valores eternos? Ele nos aponta esse caminho na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Cuidado de Si. E ele diz assim: vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos e é o caminho lógico para a aquisição dos valores eternos. Ou seja, essa aquisição, ela está diretamente ligada ao trabalho de burilamento íntimo, de esforço de melhoramento, de aquisição de virtudes, de superação de vícios ou desequilíbrios emocionais. À medida em que nós tivermos a nossa vida pautada nessas diretrizes, efetivamente estaremos adquirindo valores eternos, que nos acompanharão na realidade da vida maior. Então, é essa a diretriz, é o caminho que Emmanuel nos lembra nessa mensagem. Silmara, se desejar acrescentar, e depois podemos concluir nosso programa. Exatamente. Você nos trouxe importantes esclarecimentos acerca dessa resposta, e nós só temos a agradecer a Deus, a Jesus, a bênção de aqui estarmos, né, contribuindo na divulgação da doutrina espírita. Agradecemos imensamente à Web Rádio Portal da Luz por estar transmitindo este programa, também aos canais Amigos Parceiros pela retransmissão. Agradecemos a cada um que esteve conosco nessa manhã, né, participando aqui conosco no chat, também aqueles que irão nos assistir posteriormente, que Deus e Jesus abençoe a todos. E aqui nós queremos lembrar que o próximo programa será gravado devido a uma cirurgia que Soares irá realizar na próxima quarta-feira das cordas vocais. Então, voltaremos mais adiante ao vivo, no próximo domingo. Estejam participando, assim, compartilhando
né, curtindo e divulgando, nos ajudando a divulgar essa doutrina maravilhosa, esse trabalho que a gente faz com todo o nosso coração. Muita paz a todos, um domingo bem especial, de muita luz, uma excelente semana e até lá. Tchau. Tchau. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.